Boa noite. Boa noite. Tá falando pro pessoal que você já tem carteirinha VIP aqui no Papo de Reto, né? Carteirinha VIP Sempre que eu convido, você vem com todo é carinho um e eu só grande tenho a te prazer, né? agradecer. Não, é um grande Então, prazer. A gente estava aqui ministrando aula, né? Acabou que o horário só deu esse, né? por isso que até terminei mais cedo lá, você também, a gente já começou um pouquinho antes. O pessoal já está treinado aí, sabe que fica gravado, sabe que vai pro podcast, vai pro canal, então acaba que eles ficam tranquilos quanto a isso. Mas deixa eu apresentar você mais uma vez, né? Doutora Camila Oliveira, tem doutorado, é professora, né, lá no Norte, que ela vai falar direitinho, e foi minha orientadora da minha TCC de conclusão da minha pós-graduação de nutrologia pela USP de Ribeirão. Ela me deu a honra aí de ser minha orientadora, que eu apresentei, passei lá com louvor, graças a Deus. E está aqui hoje para a gente conversar de um assunto importante, né? Que justamente foi o tema da minha TCC, que é a intolerância ao glúten não celíaca, né? Nós vamos pincelar algumas coisas aí nesse mês de conscientização da doença celíaca. Sim. Mas, mesmo você já tendo carteirinha VIP aqui, faz um resuminho aí da sua carreira, de quem é você, do que você está fazendo atualmente. Então vamos lá, né? Sou a doutora Camila Oliveira, eu sou nutricionista aqui em Fortaleza, né? A gente se encontrou, né? Acabou assim, digamos que por meio de lives, e a gente, graças a. Eu acredito que tudo tem um sentido, né? Até mesmo a pandemia, ela fez unir pessoas distantes, né? E fazer um grande laço, né? Eu me sinto muito honrada em ter lhe orientado durante essa sua especialização, né? Sempre um aluno muito esforçado, não precisou de muitas orientações, fazia mesmo por conta própria e resolvia, né? Então, fiquei muito feliz por poder estar participando, né, da sua vida acadêmica, agora como docente, e parece que foi picado pelo mosquito mesmo de amar a docência. E aí vai para mestrado e vai para doutorado, eu acredito muito. Já estou no mestrado já, comecei o mestrado na Unevangélica, e o mestrado até inusitado, porque ele é em reabilitação humana e movimento. Reabilitação humana e movimento. Tem muito fisioterapeuta, tem muito treinador físico, mas tem tudo a ver com o que eu faço, né? Que eu reabilito intestinos, né? Então, casou as ideias aí e descobri que o corpo docente aí da Unevangélica é um dos melhores do Brasil na pós-graduação, né? Sem querer. Não foi porque eu escolhi por isso, né? Mas depois você vai ver o Lattes dos professores, altíssimo nível. Meu orientador mesmo é um dos maiores pesquisadores de laser terapia no Brasil. Então, vou aproveitar isso para investigar o uso do laser em patologias anorretais, né? Mas é isso, picou mesmo. Sou orientador de várias TCCs dos meus alunos aqui de conclusão de medicina. Aproveito eles para estudar essa parte aí da medicina integrativa, porque não é porque é integrativa que não tem ciência envolvida, né, Camila? Com Então, certeza. mas não viemos falar de mim, viemos conversar com você e Isso. escolhemos uns temas interessantes, né? Sim, né? A gente acaba que durante o meu mestrado e doutorado também eu trabalhei muito com doença inflamatória intestinal, né? Então, doença de Crohn, retocolite. E a gente vai falar sobre esse assunto muito interessante, que é sobre a doença celíaca, né? Sensibilidade ao glúten, que foi até assunto, né? Como você bem falou, da sua apresentação lá na especialização. Exato. Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntinhas guiadoras aí, só para a gente ter um fio de raciocínio, né?
Sim. Sua experiência de consultório, com certeza, muito paciente com doença inflamatória e a maioria se beneficia aí com a redução ou retirada do glúten. Do seu Sim. ponto de vista, o que mais atrapalha o equilíbrio intestinal? O que mais atrapalha realmente, né, é aquela comida ocidental, né? Acredito que açúcar simples, a gordura saturada, os alimentos industrializados em si, eles já causam esse processo inflamatório. Então, as pessoas estão querendo tudo muito prático, muito rápido, e acaba que não se ligam que possam estar prejudicando, né? Não só o corpo, mas também o intestino, que é a portazinha de tudo, né? De quase todas as doenças, a gente passa através do tratamento do intestino. Tão importante que ele é. Verdade, né? E isso da praticidade que você fala, né? Às vezes a correria do dia a dia é aquilo ali que tem de pôr no micro-ondas mesmo. E eu falo muito com meus pacientes, dá uma olhada nos rótulos, né? O que tem ali naquele rótulo. E alguns me mandam rótulos e eu mostro para eles, ó, 3 nomes aí é açúcar, que não tem diferença e é um açúcar industrializado que para o seu intestino entra já inflamando, causando problemas. E esses dias, né, que a gente está em muitos grupos aí de WhatsApp, de Telegram, que tem grandes nomes aí que discutem, né? Recentemente mostraram aí um miojo doce. Imagina a bomba que é aquilo ali, né? É E isso que eu ia vendido dizer. aí livremente, crianças consomem, e dói até a alma, né, de ver um negócio desse. É uma grande realidade, né? Infelizmente. Então, a modernidade, né, acaba criando esses pseudoalimentos, né, porque isso deixou de ser alimento, o pessoal chama de substância comestível, né, que só tapeia você ali, porque de nutriente mesmo é muito pouco que entra, e você segue ali se inflamando, você não adoece de imediato, que para ele, Uhum. para a indústria também não é interesse se adoecer rápido, né? Adoece em doses homeopáticas para continuar consumindo aquele alimento e tem os remedinhos que vai maquiando ali, né? Mas vamos E lá. quando a gente Você me fala do glúten, né? Até o glúten atual, ele é um glúten geneticamente modificado, né? Então acaba que não é o glúten de antigamente, né? Por que está causando tantas sensibilidades, né? Porque a gente está observando, eu tenho recebido também, né, uma demanda de doença celíaca, né? E até lhe pergunto, né? Como é que está sendo esse diagnóstico? Isso está conseguindo com mais, digamos que, um diagnóstico precoce para o tratamento, né? Então, eu acredito muito que está acontecendo assim, né? Uma certa sensibilidade ao glúten e, como eu estava falando, é porque o glúten, ele é um glúten geneticamente modificado pela indústria para aumentar volume, né? E acaba que isso pode também ser um causador de um processo inflamatório no intestino, né? Sim, sim. Então, você já pincelou aí o que atrapalha o equilíbrio. Fala um pouquinho aí o que pode ajudar nesse equilíbrio intestinal. O que é que pode ajudar, né? Eu digo que, primeiramente, seria comer comida de verdade, né? Se a gente come comida de verdade, eu acredito que isso vai minimizar bastante, né? Toda essa questão de inflamação do intestino. Mas aí existem algumas pessoas, né, que a gente tem necessidades também de reparar aquele intestino. Então não é só retirar, a gente tem que colocar nutrientes. E nutrientes esses que vão também estruturar, né, toda essa barreira intestinal e ajudar em todo o processo que a gente está vendo de importância desse intestino sadio, né? Pronto. Isso que a Camila está falando, gente, nada mais é do que a modulação intestinal que a gente fala, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Modular o intestino, assim como modular o sistema imunológico, modular o sistema hormonal, é fazer a sintonia fina do processo. Porque muitas dessas doenças são subclínicas. Então a gente vai agir antes da doença vir, né? Para que otimize a saúde desse paciente. Diferente é o que a gente chama de biologia positiva.
Eu não trato, eu não trato apenas doenças, tá? Eu busco saúde. Então, eu vou cuidar do paciente enquanto ele está saudável, para manter ele saudável e resgatar aquele que já está doente. Então, é um outro foco. Eu olho, por isso que é medicina positiva, biologia positiva. Eu olho os aspectos de saúde, eu olho por que os idosos de Okinawa são longevos, eu olho por que quem tem telômeros maiores vivem mais. Então, não é o foco da doença. Eu não olho, essa doença melhora com tal remédio. A gente inverte a ótica da coisa, né? Que, vamos dizer, a visão do otimista, né? Que acaba sendo melhor o espectro, invertendo esse espectro. Mas então uma dúvida muito grande, Camila, que o pessoal acaba tendo, né? Diferença entre. Foi até uma discussão no nosso grupo lá da nutrologia, que eu até mandei nossa TCC para eles, a diferença de alergias alimentares para intolerâncias alimentares. Você pincela isso para a gente? Sim, né? Quando a gente fala de alergia, a gente já está, digamos que, estimulando o sistema imunológico, né? Então, digamos que a alergia ela tem uma capacidade não de dar uma resposta imediata, às vezes passa por dias, né? Até que ela venha apresentar alguns sintomas. Já a intolerância, ela vai ser já uma incapacidade que você possa ter, por exemplo, intolerância à lactose, né? Uma enzima que está ali deficiente, e aí você já, logo depois que consome aquele alimento que contém a lactose, se você for intolerante à lactose, você não vai conseguir digerir. E aí já vai trazer consequências imediatas, né? Digamos que algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas, né, podem ter vômitos também, enfim. Então seria algo mais imediato do que uma alergia. Muitas pessoas confundem mesmo, né? Verdade. Então, existe a intolerância ao glúten, né? E existe o celíaco, que já é uma reação extrema ao glúten, que ativa extremamente, de forma bem potente, o sistema imunológico dele, tanto que ele não pode passar num corredor que tenha farináceos, que só aquela parte no ar já pode reagir, né? Mas existem graus e espectros disso, porque às vezes a pessoa vive a vida inteira, né? E não sabe que tem essa sensibilidade ou essa alergia ao glúten, que doença celíaca chega a ser uma alergia mesmo, né? Então, qual que é essa relação? Pode até aparecer assim, né? Às vezes até na idade mais avançada, né? Teve um caso de um paciente que eu tive a oportunidade de atendê-lo, que durante a infância, né, ele já mostrava alguns sinais, aquela barriguinha estufada, depois que ele comia pão, né, aquela perda de massa magra, dificuldade de ganhar peso, e ele foi andando, né, e no decorrer do tempo ele foi caminhando para a adolescência. Era uma paciente mulher, né, e aí ela começou a ter anemia, e, né, assim, foi em vários médicos, né, para saber a causa dessa anemia, até que ela parou num gastro que fez, né, o teste, né, no caso, a endoscopia, com biópsia, dosou vários anticorpos, né, que são específicos para a doença celíaca, e na realidade a paciente ela era celíaca. E aí quando ela fez o tratamento, né, que é a retirada do glúten, ela voltou tudo ao normal, né? Começou a ganhar peso, a anemia se foi, né, se resolveu, porque com certeza o intestino estava mais apto para a absorção de nutrientes, né? Pronto, né? Porque a gente recupera as vilosidades ali, que é a função dela aumentar essa superfície de absorção, né? E dentro do nosso fio condutor aqui, uma perguntinha: qual a relação do desequilíbrio intestinal com as alergias e sensibilidades alimentares? Pronto, né? Então, quando a gente, digamos, ingere algum alimento que seja alergênico, né? Ele mesmo já provoca digamos, essa desbiose intestinal,
que é esse desequilíbrio, né? Então, tem uma relação direta, né? Alergias com a questão do desequilíbrio intestinal. Pronto. E eu costumo dizer, Camila, que por esse fato que você falou lá no começo, né, desse glúten nosso, né, essa gliadina que é composta ali, que quando é quebrado, tentado quebrar esse glúten, é diferente daquela antiga, por isso que tem aumentado muito esse diagnóstico da sensibilidade ao glúten não celíaca, que foi até o tema do nosso trabalho lá. Mas o paciente, às vezes, vive a vida inteira, tem sintomas mínimos, estufa a barriga um pouquinho, dá um pouquinho de diarreia, dependendo do que come, mas acha que aquilo é o normal para ele. Eu costumo falar para meus pacientes que todo mundo se beneficiaria, nem que seja de uma redução do consumo de glúten. Porque se você for ver uma dieta normal da pessoa, acho que nas 3 principais refeições, ele tem o glúten, se você for pôr na ponta do lápis, né? Então, todo mundo se beneficiaria de uma redução. Se fizesse a redução de 3 fatores, derivados do leite, derivados do trigo e açúcares, eu acho que 90% dos problemas de saúde estariam, pelo menos, melhorados, né? O que você pensa disso? Na realidade, eu acredito muito, né, que, como você estava dizendo, né, uma redução seria interessante, mas antes mesmo, né, da retirada do glúten propriamente dita, seria interessante saber do diagnóstico, né, para saber se realmente aquele paciente ele tem a doença celíaca, né, ou é apenas uma sensibilidade ao glúten, tá entendendo? Porque às vezes o paciente tira por conta própria, né, o glúten e acaba que vai dar um diagnóstico, não vai dar o diagnóstico, né? Então a gente não vai ter a presença dos anticorpos, né? Para dar o diagnóstico real da doença celíaca. A gente tem que fazer essa restrição quando a gente realmente vê que o paciente ele tem a doença, ele não pode realmente comer o glúten. Mas eu acredito que muita gente poderia se beneficiar, mas antes da retirada, né, saber do diagnóstico, que é feito pelo médico, né? Então, e eu acabo importante. encaminhando demais, né? Demais. A gente pode, digamos que às vezes chega no consultório aquele paciente com a barriguinha estufada. Ai, doutora, quando eu como pão, incho, tal. Você sabe que ele tem a sensibilidade. E eu acabo logo encaminhando para o gastro, para o diagnóstico logo, né? Se tem a doença celíaca ou não. E se for sensível, por exemplo, né? Tiver uma hipersensibilidade ao glúten, a gente vai reduzir esse consumo. Então, é importante falar isso porque tem 2 perfis de paciente que acaba chegando, né? Eu na questão da gastrofuncional. Aquele que realmente chega com o terreno biológico todo sujo e que eu vou arrumar, vou faxinar do zero. Então, esse eu tenho a vantagem de pedir a endoscopia com biópsia, né, de duodeno, tá? Que é Biópsias padrão ouro, né? seriadas ali, que é o padrão ouro, que aí eu vou fechar o diagnóstico dele. Então, eu falo, ó, eu preciso de alguns exames imediatamente, eu peço os marcadores, periendomísio, antigliadina. Gliadina e antitransglutaminase, né? Isso. E não peço o HLA de todo mundo, porque às vezes é HLA positivo, mas não é celíaco, né? Porque senão às vezes mais confunde do que ajuda. E faço a biópsia. Quando esse paciente já fez a biópsia, eu não preciso esperar o resultado da biópsia, aí sim eu já vou limpar terreno. E chega um outro perfil de paciente que já retirou grande parte do glúten, que para mim não vale a pena reintroduzir para fazer o diagnóstico. Então eu prefiro supor que ele é intolerante e mantenho ele com a dieta baixa em glúten e com certeza não vou fechar o diagnóstico dele. Mas aí sim, se é um paciente que já se cuida mais, às vezes é um paciente que quer fazer um investimento maior, aí eu posso pedir os testes de polimorfismos genéticos que vão me dar uma maior probabilidade. E
vou conduzir esse paciente da mesma forma, né? Eu não sou favorável à reintrodução, né, para depois rebiopsiar esse paciente, não. Por isso que um acompanhamento, né, é importante, né? Porque o médico ele vai saber, né, o diagnóstico, o nutricionista vai acompanhar esse paciente que tem uma certa sensibilidade ou então seja doença celíaca, para que não seja feita, né, essa retirada sozinho, né? Eu não falo nem de retirada, mas substituição, né? O glúten a gente pode substituir, né? Pela tapioca, pelo cuscuz, pela batata doce, pela macaxeira, é tanta coisa, né, que a gente pode estar substituindo, mas que seja assim bem criteriosa, né, essa substituição. E levando em consideração outros fatores também, né? Se o paciente tem ou não síndrome metabólica, se ele realmente tem que ter uma restrição de carboidratos, se é um paciente que quer emagrecimento também associado a essa desinflamação. Então, é isso que o pessoal tem que ter em mente, é individualizado, não tem uma receita pronta que eu tiro da gaveta e dou para todo mundo, né? Essa é a medicina funcional, essa é a nutrição funcional, né, que temos praticado, né, Camila? Com certeza, né? A nutrição funcional, ela não vai ver, né, só os aspectos, digamos, de emagrecimento, né? Outros aspectos também que são importantes serem observados, né? O paciente, quando ele tem alguns probleminhas, digamos, intestinais, ele é bastante ansioso. Então, a gente também fala de alguns aspectos psicológicos, né? Acabam influenciando. Então, paciente com doença inflamatória intestinal, né? Ele já é mais ansioso, ele tende a ter, né, essa, digamos, modulação necessária até para a questão mesmo emocional. A gente sabe, né, que através do nervo vago a gente vai ter uma comunicação intestino-cérebro, né? E acaba que quando desarranja por baixo, né, com certeza vai trazer algumas consequências. Então a gente vê o indivíduo como um todo, né? Um ser, né, que está em processo, né, de, digamos, né, de formação e que ele precisa ser cuidado também e analisar o seu emocional para assim prescrever um plano alimentar individualizado também, né? Pronto, mais uma vez a questão da multidisciplinaridade e ver o todo, né? Eu não ando sem uma boa nutri, né? Temos pacientes em comum. Eu não ando sem uma boa psicóloga, um bom psicólogo. E do mesmo jeito, né? A via também é o contrário, né? Você também Sim. tem médicos que você indica, tem psicólogos. E a vantagem é isso, a gente está sempre trocando ideias sobre um paciente ou outro. Ah, aquele pacientinho que a gente fez isso, fez aquilo. Eu estou fazendo o curso de medicina funcional do Sorrentino, né? E estava ouvindo uma aula exatamente disso. Que se a gente basear só em guidelines ou só em condutas que tem estudo clínico randomizado, duplo cego, etc, 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 aquele paciente que é a exceção não está sendo contemplado. Aquilo que 80% dos pacientes melhoram com aquela conduta, e os outros 20%, né? Que aí sim eu tenho que usar a experiência clínica, eu tenho que usar algum relato de caso de algum colega que teve um caso semelhante. Então, gente, a questão de usar a ciência a seu favor. Porque o pessoal fica muito só com essa questão de medicina baseada em evidência, tem que ser só o que está no guideline. E hoje, como professor que sou, né, ensino para os meus alunos que sim, tem que saber os guidelines até você formar, continuar estudando, para um dia você conseguir questionar o guideline. Porque se você não tiver uma base, como é que você vai questionar o que você não sabe? Então, faz parte da formação, sim, acadêmica, a gente entender guidelines e ter o senso crítico de aonde está errado uma coisa ou outra no guideline. Não sei se na nutrição, né, você é professora da nutrição, né, se não me engano, e se é assim que você faz também com seus alunos. Também, né? A gente tem que ter aquela, digamos, né, não só a teoria, mas a prática também, né? A nossa prática, ela diz muito como é que a gente
vai conduzir, né, cada paciente, e observando a sua individualidade também, né, é fundamental. Até a Ivone aqui, ela está dizendo que fica cheia. Eu não entendi ao certo o que ela quis dizer. Eu não consigo... Mas ela dizendo assim, que fica cheia. Deve ser que ao comer pão, né, comer glúten, talvez perguntando se tem alguma relação com doença celíaca, com sensibilidade alimentar. Relação tem. A gente precisa investigar mais a fundo, né, entender o seu caso e através de outros parâmetros. Eu tenho um questionário, né, de modulação intestinal, que ele me dá muita informação, sabe? Que eu já estou aplicando ele há uns 2 anos, é o questionário do Dr. Jean, que é engraçado que hoje o paciente começa a me relatar as coisas, eu já sei como é que vai desenhar os pontinhos lá nesse questionário, eu aplico mesmo assim para confirmar se minha ideia tá, né, que já fica quase que meio instintivo, e de acordo com isso eu trato, porque todos nós temos um certo grau de desbiose relacionado a essas intolerâncias, a essa má digestibilidade de alguns alimentos que temos, seja provisório, seja realmente um problema estrutural daquele paciente, né? Então, hoje em dia, com a telemedicina, com esses questionários que estão cada vez mais sendo validados, eu consigo atender o paciente onde ele estiver e fechar o diagnóstico dele, ou estar no caminho muito certo do diagnóstico dele. Então, é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, até nas lives, que sintomas que ela está relatando pode ser muita coisa. Tá? Então, eu Não é preciso só ver o o glúten, todo né? dela. Exato. E acaba Mas, que, vamos lá. para não fazer o diagnóstico por conta própria, né, o doutor Eurípides, né? Sempre procurando mesmo um profissional especializado, né, para não ficar achando, sinto isso, deve ser isso, e ficar naquele achismo, né? Que aí a gente também tem o Mas doutor é Google, né? engraçado. Bota ali no doutor Google. Isso. É engraçado, Camila. Isso é uma coisa que eu até falo. Eu adoro o paciente questionador, eu adoro o paciente que pesquisa. Tem médico que tem medo do Dr. Google, eu não tenho medo. Eu prefiro que o paciente seja curioso para puxar para si a responsabilidade sobre sua saúde, mas tem que ter cuidado com as fontes que está pesquisando, né? Meus pacientes, por exemplo, hoje, né, que pela telemedicina possibilitou isso, todos têm meu WhatsApp. Então, eu oriento eles dentro da onde buscar conhecimento. Tá em dúvida de alguma coisa, pode me mandar mensagem. Às vezes estou operando ou estou com aluno, mas assim que der eu respondo. Então, trouxe essa proximidade do paciente e informação em excesso às vezes é perigoso, dependendo de quem está acessando aquilo ali, né? Mas nós estamos aqui, gente. Sempre estivemos, um nutricionista, um médico, para estar orientando vocês. E buscar realmente quem estuda, quem corre atrás, quem está por dentro aí do que está acontecendo na ciência. E é isso. Pode pesquisar sim, busca saúde para você, porém tenha sempre um respaldo de alguém que está estudando e correndo atrás. Com certeza, doutora Eurípides. Certeza. Então, assim, Quem quiser só fazer para umas pincelar, perguntinhas, né, doutor Eurípides, eu também vou deixar aqui, né, em aberto, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né, referente ao assunto, ou então outra coisa, né, enfim. pronto. Só para a gente fechar essa parte, né? Justamente o tema de nossa live, que foi o mês de conscientização aí da doença celíaca, pincela um pouquinho, então, a questão do diagnóstico. Como é que eu fecho o diagnóstico de doença celíaca? Só para a gente fechar o assunto. Pronto. Então, o diagnóstico ele é feito pelo médico, né, no caso, o gastro. Né? Eu acredito que, antes de qualquer coisa, esse diagnóstico ele é importante. Né? Então, a endoscopia com biópsia, né, como o senhor já tinha falado até anteriormente, a endoscopia, para quem não sabe, né, é um aparelhozinho. Pode falar também, se puder, né? Como é que se faz uma endoscopia? Muitas pessoas às vezes não sabem. Tranquilo.
Hoje em dia já se banalizou muito esse exame, tá? Na época que eu era médico tradicional, que não tem muito tempo isso, às vezes o paciente sentava na minha frente e falava, doutor, eu quero uma endoscopia. Ele não queria saber se tinha indicação. Não, é o que eu faço todo ano mesmo. Porque eles acham que ficar olhando previne alguma coisa. Sendo que o que previne é o que a gente faz nos intervalos entre os exames. Né? E exame tem seus riscos, né? Então não é algo para ser banalizado e feito todo o tempo. É um exame sobre sedação, que eu vou introduzir um aparelho pela sua boca, vou acessar até o seu duodeno, tá? Por dentro do aparelho eu passo uma pinça que vai lá, morde um pedacinho que eu consigo mandar para biópsia, aquilo ali. É assim que eu também investigo o H. pylori, que eu investigo se tem algum alteração anatômica ali, histopatológica no caso dessa biópsia, que associada ao H. pylori pode dar problema para o paciente. Né? O pessoal já deve estar até cansado de ouvir de H. pylori, que eu estou falando disso. Peguei um guideline internacional aí e estou falando disso já tem quase um mês, né? E é um exame invasivo, querendo ou não. Então, tem que ter suas indicações específicas e parar com essa banalização, né, Camila? Sim. E aí é feita essa biópsia, né, para ser analisada, então, o histopatológico, né, ver se realmente as vilosidades elas estão mais achatadas, né, se está, digamos que, formando um processo ali inflamatório, não é isso, doutor? Isso, exato. E nós E teremos vamos também lá. os exames de sangue, né, Isso. que Que são os são mais anticorpos. específicos, né? Que a gente já falou, tem teste genético também. Em suma, é isso. É uma doença que não é fácil o diagnóstico dela. E muitas vezes a gente não fecha e a gente trata na suposição mesmo, como uma sensibilidade. Porque para ser selado como doente celíaco, que é alguém que não pode entrar em contato com glúten de forma alguma, né? É algo que é para a vida toda. Então a gente tem que ter o cuidado de fechar esse diagnóstico. Mas falando nisso, então, Camila, tratamento. E aí, como é que eu trato o celíaco? Agora, o cara que tem o selo, o diagnóstico feito. Uhum. Então, tendo o diagnóstico feito, né, ele é encaminhado ao nutricionista. As pessoas, às vezes, não vão ao encontro do nutricionista, isso preocupa um pouco, porque acabam tirando. E tiram os alimentos que contenham glúten e não faz a substituição. E acaba que isso pode levar a um desequilíbrio no corpo da pessoa, né? A gente tem que fazer uma substituição daqueles alimentos que são ricos em glúten. Para quem não sabe, o glúten, ele tem a gliadina, que é uma proteínazinha, que é ela ali que vai causar todo o processo inflamatório. Então, a gente encontra muito no pão, nos biscoitos, nos cereais, né? Então, acaba que a pessoa vai ter que substituir por aqueles alimentos como, por exemplo, a batata, a tapioca, o cuscuz. E como eu estou falando, tem uma variedade hoje em dia tão grande, né, dessa questão de alimentos sem glúten. Você encontra até em lojas de produtos naturais, né, aquele alimento já sem glúten, o pão sem glúten, o biscoito sem glúten, né? Mas dá para de forma muito tranquila a gente fazer essa substituição, né, desses alimentos que contêm o glúten por alimentos que não contenham o glúten. Só uma observação, doutor Eurípides, porque assim, acaba que as pessoas, às vezes, elas ficam muito ligadas, eu quero comer o pão, né? Posso comer o pão sem glúten? Acaba que pode, mas não deve ser uma rotina, porque para fazer o pão sem glúten, eu coloco muita gordura. Então, esses alimentos que, né, não têm glúten, eles tendem a ter mais gordura do que aqueles que contêm glúten. Né? Então, acaba que seria interessante você estar substituindo por algo mais natural, digamos assim. Né? Então, na tapioca mesmo, no cuscuz, o mais convencional. Né? E poderia deixar alguns momentos você utilizar esses alimentos, né? Que são industrializados, né? Pronto, aí cai num outro fator, né? Que por isso que é importante ter uma boa nutricionista para te guiar nesse processo,
mesmo que você não seja celíaco e queira reduzir o glúten da sua vida, como dissemos anteriormente, que vale a pena para questões de saúde, existe a questão da contaminação cruzada aí dos alimentos, que às vezes você não sabe que aquilo ali tem glúten por contaminação cruzada. Um bom nutricionista vai te orientar quanto a isso. E a armadilha do modismo do gluten free, né? Que às vezes é igual você diz, é livre do glúten às custas de um carboidrato refinado, que aí você troca um problema por outro. Então tem que, não é porque é gluten free que eu não tenho que ler o rótulo, né? Que o rótulo vai me dar muita informação sobre aquele alimento, né? Sim. E a gente tem muito, né, como fazer essa substituição de uma forma tranquila, né? E às vezes, quando a pessoa tira por conta própria, ela não consegue um plano alimentar específico para ela, né? E fica bastante restrita, né? Já chegou ao consultório algumas pessoas, né, com um diagnóstico e fizeram por conta própria, né? E aí a gente percebeu que estava faltando nutriente, né? Ela tirou, só retirou e não substituiu, não inseriu comida de verdade, né? E aí acabou que ela foi do processo de obesidade, às vezes, ou sobrepeso, para desnutrição. Pronto. É isso. Então, a importância aí da questão multidisciplinar, né? E uma pergunta que o pessoal faz muito, né? Que você já deve ter recebido na sua rede social aí. Glúten engorda? Pois é, né? Na realidade, o que engorda é a quantidade que você come, né? Qualquer alimento que você comer além do que você necessita, vai lhe engordar, né? Até a própria tapioca, né? Algumas pessoas pegam, não, mas eu não como mais pão, como a tapioca, o que é melhor? Se você fizer uma tapioca, digamos, tamanho GG, uma bem grandona mesmo, assim, ela vai ter carboidrato, ela vai ter ali, né, digamos, uma concentração, às vezes, que é mais do que você necessita. Então, não é só o glúten que engorda, né? Tudo que você comer além do que você necessita, que o seu corpo precisa, e isso é muito individual, vai variar muito. Se você faz atividade física ou não, se você é homem ou mulher, né? Então, acaba que o gasto energético ele é bem específico e diferenciado, né? Então, acaba que eu vejo mais por aí. O glúten em si, ele mesmo não engorda, né? Vai depender muito da quantidade. Pronto. É o de sempre, né? É o que a gente fala aí, que é uma questão de emagrecimento, tem que ter déficit calórico, que senão não há emagrecimento. Não tem receita mágica nisso, não. E eu acho que a outra pergunta a gente até respondeu, né? Que se deve ou não retirar o glúten de todo mundo. Eu creio que a resposta é pelo menos reduzir para testar em você. Né? Isso eu sou muito da ideia do Baracate. Tira 30 dias e vê o que acontece na sua saúde. Se ficou igual, beleza, não tem problema, mas melhorou a disposição, acordei com outra energia, meu corpo respondeu bem, meu intestino melhorou, aquele inchaço abdominal melhorou. Então, por que não? Né? Reduzir, ficar sem, né? Não é que tem que retirar de todo mundo, mas todo mundo se beneficia de moderação na questão do glúten, né, Camila? Sim, a gente percebe muito, né? O próprio paciente, ele diz, né? Quando tem, no caso do índice celíaco em si, né? Quando a gente vai fazendo o tratamento, que é realmente essa substituição de alimentos que não contenham glúten, né? E aí, eles relatam, né? Melhora a disposição, melhora a ansiedade, melhora até quadros de depressão, né? No caso do paciente celíaco. E aí melhora em vários aspectos, né? Da qualidade de vida. Teve uma vez um paciente que chegou a dizer assim, doutora, você me deu uma nova vida. Porque antes, e assim, ele achava que era normal, entende? Às vezes as pessoas pensam que acordar fadigado é normal, ter insônia é normal, não digerir direito os alimentos, formar gases é normal. E não é tão normal assim. Né? E quando ele faz aquela mudança, quando ele retira ali o glúten,
que ele observa como ele está tendo uma melhor qualidade de vida, aí ele vê que aquilo dali realmente não faz bem, né? Não estava fazendo bem. Pronto. Só pensar assim, gente, é um basicão que eu falo para os meus alunos do ambulatório de gastro e para explicar para um paciente mais humilde, que aí qualquer um entende essa linguagem. Basear sua alimentação 90% em açougue e feira, o de supermercado reduzir bastante e olhar os rótulos, se tiver mais de 4, 5 compostos no rótulo, desconfie, ainda mais se tiver nomes impronunciáveis aí para você, e zerar padaria. Eu falo para se todo mundo fizesse isso em 90% do tempo, não estou falando para nunca mais fazer isso, mas se você andar na linha em 90% do tempo, que é o que a gente faz o contrário, 90% do tempo eu mereço e vai levando, e 10% do tempo eu tento fazer o normal, se a gente inverter essa regra e deixar a exceção para o dia que vai na casa da mãe, no dia que tem uma festa, um casamento, seu organismo consegue se livrar daquelas toxinas que você colocou, né, naquele momento especial, né, do eu mereço, e tem que ser realmente uma recompensa e ser em menos quantidades, né, do que realmente fazer isso todo dia. Então, é um básico, açougue e feira 90% do tempo, padaria zero, supermercado o mínimo possível, você já está fazendo 90% pela sua saúde. Com certeza, né? Com certeza. E até aqueles alimentos, né, que se dizem diet, light, né? Tem muitas pessoas que pensam assim, eu posso comer à vontade, que nada ali, a gente vai ver que vai ter vários compostos, né? Às vezes corante, estabilizante. Eu sempre falo assim, você imagina a quantidade que deva ter de conservante num alimento industrializado, para ele durar ali na prateleira, né? Por muito tempo, né? Então, assim, acaba que é uma quantidade tão significante que, às vezes, você tem ali uma sardinha, né? Que poderia ser um alimento bom, mas como ela está sendo industrializada, né? Ela acaba perdendo um pouco a sua, digamos, as suas propriedades, né? Até o exemplo da sardinha é bom, né? Que a pessoa vai comprar, não vê em que óleo ela está conservada, né? Tem mais saudável que ela venha no azeite de oliva do que no Oliva. óleo industrializado, que você não sabe nem que óleo é aquilo ali só para conservar. Então, alimento bom é um alimento que perde. E para a maioria das intolerâncias alimentares, inclusive a intolerância histamínica, que eu tenho visto muito no meu consultório, é o abuso aí dos congelados, né? É prático, eu sei que é prático. Tirar do congelador ali, aquilo ali aumenta a estamina em volta daquele alimento. Então, se possível, o alimento mais fresco possível. Eu vou no varejão de manhã, já vou no açougue, já pego minha peça de carne ali, evito aquela que está pendurada há muito tempo, que também já forma uma casquinha de estamina, né? São coisas que o pessoal acaba não sabendo. E faço no dia, na hora. Então, quanto mais fresco o alimento, né, aquele que perde mesmo, aquele que se eu deixar em cima da mesa de noite já não serve, né, vamos falar assim, é o ideal. O objetivo, né, de vida, supra-sumo, né? Se eu tiver o pomar, se eu acesso ali, já ponho na panela, é um dos objetivos de vida que eu tenho atualmente. Mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Tentar ficar mais próximo possível do açougue e feira, você já está fazendo muito pela sua saúde. Com certeza, né? Com toda certeza. Comendo comida de verdade, como eu sempre falo, né? Acaba que você já está fazendo muito, né? Pronto. Esgotamos o assunto, né? Eu pelo menos não vi nenhuma pergunta aí do pessoal. Quem quiser fazer alguma Mas perguntinha ainda, né? ainda Fiquem temos à um vontade. tempinho. Deixa eu só correr aqui para ver se realmente alguém fez alguma pergunta, se ficou para trás. Mas eu acho que realmente a Daniele, tomei laxante por 15 anos, hoje tem 35, já fiz de tudo, endoscopia, colonoscopia, modulação. Meu intestino não funciona. Daniele,
modulação intestinal, isso é muito subjetivo, tá? Porque acontece igual a medicina integrativa. Tem muita gente que fala que pratica medicina integrativa, mas na verdade o que ele faz é uma misturativa. O cara aprende uma técnica no fim de semana e já sai falando que é expert numa técnica X, tá? Às vezes, isso que você diz, a modulação intestinal, não foi uma modulação intestinal, tá? Porque 15 anos usando laxante, aí entra em outras lives que eu já fiz, que tem os 3 pilares da constipação, que às vezes está alicerçado até nos 3 o paciente, né? Que é o erro alimentar mesmo, que aí realmente 60% das vezes fibra, líquido acaba resolvendo, que é o que o médico tradicional frisa muito. A atonia colônica, que é um cólon que já não tem força e nem inervação para empurrar o cocô. E as obstruções de saída, que são os problemas lá na musculatura da evacuação, tá? E tem pacientes que têm problema nos 3, tem paciente que tem um cólon que cocô novo empurra cocô velho, e tem que fazer algo mais radical. Então, modulação intestinal, né, nada mais é do que uma consulta com um nutrifuncional ou com um gastrofuncional que vai olhar o seu problema como um todo, tá? E por que não, né? Existe a intolerância ao glúten associada à constipação. Vamos dar uma olhada no que você está comendo, né? Que tem gente que é constipado porque no glúten tem a gluteomorfina, que os opiáceos, eles fazem o cólon parar de funcionar, sem contar que vicia, né? Então, olha só, tem a beta-lacteomorfina no leite, são coisas que não são divulgadas por aí, né? E dá aquela vontade, né? Digamos que dá aquele conforto, aquela necessidade, mas depois vai trazer as consequências, né? É a liberação rápida da serotonina aí que a gente busca, né? Nos prazeres rápidos aí. Então, vamos olhar isso direitinho, vamos ver essa questão da modulação, tá? E a Daniele falou que não tem tolerância a nada, nem lactose, nem glúten, né? Ela continua falando do caso dela. E assim, acontece muitas vezes, que às vezes por um problema de digestibilidade, né? Mastigação, acidez errada no estômago, produção inadequada de enzimas digestivas. Então, uma cascata, tá? Que acaba gerando intolerâncias, que depois que eu corrijo essa digestibilidade, vai embora, não tinha intolerância nenhuma. Você, na verdade, não estava digerindo corretamente. Então, é complexo, gente. E quanto mais eu estudo, mais maravilhado eu fico e mais casos difíceis chegam e a gente tem que estudar mais para dar vazão a esses casos difíceis, né, Camila? Lembrando, né, doutor Eurípides, que assim, nosso intestino ele é um cristalzinho, eu digo assim. Qualquer coisa, né, por mais que você, digamos, fez a modulação, né, tem que estar sempre, digamos assim, observando esse intestino. Porque se você tomar antibiótico, pode levar a um desequilíbrio, anti-inflamatório, se você é estressado, se você comer um dia, né, digamos, sair um pouquinho, a depender de cada pessoa, isso pode levar a um desequilíbrio. Então, ele pode estar equilibrado e, de repente, por diversos fatores que eu falei aqui, desequilibrar, não é isso? Não, e é libertador, porque a gente participa o paciente tanto do diagnóstico quanto do processo de cura, fala para ele desde o começo que ele demorou 10, 15, 20 anos para se inflamar, não é em uma consulta que eu vou resolver. Então, às vezes, fez uma consulta de modulação intestinal, mas não seguiu, não fez o que foi falado, ou o colega que fez não pegou na mão e levou até um certo ponto para depois andar sozinho. Isso é muito relativo. Então, essas doenças funcionais, né, tem essa vantagem, tá? Que hoje eu durmo muito mais tranquilo no meu travesseiro porque eu estou pondo a responsabilidade agora em quem é responsável. Então, o paciente é responsável pela própria saúde, eu sou só um tutor. Então, como tutor, tem algumas coisas que eu vou aprofundar, que eu vou ajudar, mas se o paciente não se ajudar, não melhora, não adianta. Não adianta mesmo, né?
Camila, tá excelente o papo, né? Sempre, se deixar, eu fico com você aqui até amanhã, você sabe disso. E fala um pouquinho aí de seus projetos atuais, seus projetos futuros. O que que você conta aí pra gente? Na realidade, né, eu lancei agora um curso de avaliação nutricional, né? Mas é uma avaliação nutricional funcional, porque a gente vai ver o paciente como um todo, né? Essa questão só ver o peso, a altura, isso não é mais significativo, tão mais importante, né? Então, na nutrição funcional, a gente analisa o paciente como um todo. Os gatilhos que foram, digamos, evidenciados em alguma fase da vida dele, uso exagerado de antibiótico, anticoncepcional, e como isso vai influenciando a saúde desse paciente. A gente também vê a questão emocional, né? Como esse emocional pode estar repercutindo na escolha, né, do alimento e na nutrição dele, né? Então, a gente vê o paciente como um todo. Então, esse curso aí vai ser no dia 11 e 12 de junho. Ele é presencial, né? Porque acaba que tem a necessidade, né, desse contato, digamos, físico. Quem sabe, né, eu faça um online futuramente, né? Algumas pessoas também estão pedindo, que às vezes moram em outro estado, né? E aí gostariam de ter também acesso a um curso online, né? Então, nesse momento seria isso, né? E com quem sabe a gente montar um curso, né? A gente sempre tem aquela vontade, né, de fazer um curso específico, aí a gente também pode colocar aí nossos planos, enfim. Pronto. Não, tá mais próximo aí esse curso que nós temos aí na gaveta, né, Camila? Deixar o Sim. pessoal com gostinho aí de um curso sobre doença inflamatória intestinal, que é a expertise da Camila. Hoje eu me sinto um pouco mais, posso dizer assim, preparado para fazer um curso desse, né? E o intuito é colocar um preparador físico junto para falar da importância. Esse curso, até o fim do ano, ele sai. Eu Tem que sair, né? tô comigo aqui que ele sai, viu? Tá Então tá, ótimo. foi ótimo, como sempre, o bate-papo. Você sabe que as portas aqui do Papo de Retão abertas sempre para você. E quer deixar algum recado final para o pessoal? Como o pessoal te encontra para Agradecer, né? consulta? Você faz Pronto. teleconsulta, não faz? Conta Faço pra sim, gente. né? Faço teleconsulta também, né? Que é a consulta online. Acaba que a gente consegue, né, o doutor Eurípides, fazer isso. A gente não vai conseguir algumas medidas, né? Que são medidas antropométricas específicas, enfim. Mas, como o nosso atendimento ele é como um todo, a gente vê o paciente como um todo e a gente acaba conseguindo fazer esse teleatendimento também. Também nossos atendimentos presenciais, né? Temos aí os cursos, né? Também sou docente, né? E amo muito a docência. E aí a gente vai guiando aí novos planos e lhe agradecer, né? Essa oportunidade. Eu acredito muito na questão da interdisciplinaridade, né? A gente conseguir, porque o objetivo final é o paciente, né? A gente conseguir uma qualidade de vida, saúde para o paciente. Então, essa visão que você sempre tem, né, da importância da nutrição, da importância do educador físico, do psicólogo, no tratamento também do paciente, além do médico, né? Então, é muito importante também. Então, e dizer que eu estou orgulhosa, né, de você que agora tem um título, né, de especialista, já tem de mestrado, e agradecer por fazer parte do seu processo, né, digamos, né, de todo esse seu sucesso também. Eu que agradeço. Então, pessoas que a internet trouxe, né, para a vida toda. Eu termino com a frase que eu sempre falo, que é gratidão e carpe diem. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite a noite. todos.